Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a nossa prece. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo querido Divaldo Franco, e o espírito é a Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: o sono e o repouso. O sono é uma experiência que faz recordar a desencarnação. Em uma pré-morte, ou treinamento para ela, em razão do entorpecimento da consciência, da vontade, graças à ausência de defesa a que fica exposta a criatura. No sonho, às vezes, a lucidez espiritual, sintonizando com a vida exuberante, fixa impressões que se incorporam às lembranças em tons agradáveis ou afligentes, representativa dos lugares e pessoas onde e com quem se esteve. Como ninguém sabe com segurança se, ao dormir, despertará no corpo, mais tarde, dois impositivos se fazem indispensáveis para um bom repouso: a prece e a harmonia mental. A oração abre as portas da percepção ao indivíduo e o equilíbrio mental o conduz às regiões mais felizes. O sono é um fenômeno fisiológico da alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, senão dormir bem, especialmente para o homem. O repouso físico, aliado ao prazer emocional, constitui fator indispensável à saúde.
Antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. A noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que soluciona as questões que estão em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros de pensamento sadio. Ore com íntima confiança em Deus. Entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado. E se retornares à pátria espiritual enquanto o corpo dorme, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida concede. Então, para a gente refletir a importância do nosso antes de dormir, né? Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, por termos chegado aqui. E se chegamos aqui é porque minimamente estamos em condições de caminhar e de se deslocar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa reunião na Tua casa. Obrigado, Pai, pelo dia que tivemos, por termos superado muitas dificuldades, muitos de nós. Outros tivemos dias felizes e harmoniosos, mas todos nós sobrevivemos mais um dia. E cada dia é uma nova oportunidade, Pai, de experimentarmos os prazeres, os compromissos e as dificuldades também como ferramenta de aprendizado. Obrigado, Jesus, por estar conosco, porque assim nos ensinou que onde estivessem 2 ou mais pessoas em seu nome, reunidas em seu nome, lá estaria. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que nos deixou. Obrigado, Germano querido, por conduzir essa casa com todo amor, com compromisso e ajudando a todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecer a espiritualidade amiga, que também trabalha muito e com muito amor, que não descansa nunca, porque todos nós somos devedores e muito devedores, e eles nos acolhem sempre. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos ouvir e colocar no coração. E assim, Pai, agradecidos por mais essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez agradecer ao nosso querido irmão Jonatas, né, que a gente já incorporou, ele já é um trabalhador da nossa casa. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez por estar aqui conosco, dividindo um pouco daquilo que você estudou e aprendeu para nos passar. Eu que agradeço, Gilvan, agradeço a você, Giovana, a todos os companheiros da casa, do Centro Espírita Aprendizes do Bem, pela oportunidade, pelo convite. Trabalhador da casa é um pouco pesado, mas eu confesso a vocês que eu me sinto muito à vontade a estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Como já disse em outras vezes, em outras conversas, eu não sou um palestrante, eu não sou um orador, eu sou um conversador, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de trocar ideia, bater um papo. E agradecendo mais uma vez o convite, agradeço as suas palavras, a introdução, o pedido à espiritualidade, ao mentor da casa, por esse suporte, né? por esse auxílio para que a gente possa chegar e falar, trocar uma ideia em público para pessoas que a gente normalmente não vê e tentar dividir um pouquinho, não é de conhecimento não, é de reflexão, é de pensamento sobre o que nós vivemos normalmente. E eu estou falando isso, parece que eu estou enrolando, mas eu acho que já tem relação com a proposta do tema em questão. Porque apesar de talvez diversas
diversas não, mas algumas das vezes em que aqui estive, eu bati muito na tecla de um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Bem-aventurados Aflitos. Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre um tema diferente, mas que no final das contas também tem relação com a nossa relação no mundo de provas e expiações em que a gente vive. E por que eu fiz esse link e agradeci mais uma vez por esse pedido do Giovan em relação à espiritualidade, mentores da casa, em nos intuir, apesar de, teoricamente, oficialmente, olha ali, eu conheço aquela moça, organicamente falando, eu não tenho sensibilidade, eu não tenho mediunidade, não sinto absolutamente nada, mas pelo estudo da doutrina espírita e pelas crenças que a gente tem, pelas coisas nas quais a gente acredita, o espírita não pode, em hipótese alguma, se considerar sozinho, sabe? Nem naquele momento em que a gente se recolhe, que a gente está, aparentemente, aos olhos materiais, isolado, a gente está sozinho. Então, cuidado, atenção com o que a gente pensa, com o que a gente reflete, nas emissões que a gente coloca por aí. Porque já começa por aí. Além da existência de Deus, né, nosso Pai, inteligência suprema, criador de todas as coisas, a gente tem um mentor espiritual, a gente tem um guia espiritual que está ao nosso lado. Olha que misericórdia de Deus, né? Da espiritualidade amiga. Cada um de nós temos um guia espiritual que está do nosso lado a nos dar toda a assistência necessária. A gente não escuta, a gente não reflete, a gente não se liga, a gente não se vincula a ele, mas existe. E aí por que eu estou dando aparentemente essas voltas? Porque o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, traz uma reflexão em cima dos ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos atrás, de que sim, existe uma força superior a todos nós. Existe sim uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Acreditemos na existência dele ou não. Vivamos ou vivendo essa experiência humana de um ser imortal que eu sou e que todos vocês são, acreditem ou não, experimentando a relação com o corpo material e vivendo e se dedicando e se debruçando nas questões do mundo material, apesar disso, nós somos seres espirituais, nós somos seres imortais, acreditando ou não. Então, existe uma força superior a nós. Existem questões que nós desconhecemos e não é por causa do nosso desconhecimento que deixa de existir. E esse capítulo ele fala muito sobre isso. Vou voltar aqui para o meu roteirinho, afinal de contas eu estou usando, aí sim, agora eu sou da casa, estou usando a energia elétrica do Aprendizes do Bem, viu? A gente viu o que é tecnologia. Normalmente eu trago minhas anotações no caderno e tudo mais, o caderno até está aqui, mas na correria dos dias eu não consegui passar para o caderno, eu comecei no bloquinho de notas, e o meu roteiro ficou no bloco de notas. Aí eu, com medo de perder a bateria e ficar na pista, com perdão da palavra, falei, Gilvan, me empresta um pouquinho da tua energia elétrica. E aí, meus irmãos, a gente pega o capítulo 7, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, é isso mesmo, no singular, que é dividido em algumas lições que eu não vou destrinchar todas elas aqui, eu vou me ater à primeira parte, a primeira lição, e a segunda lição, segundo ponto desse capítulo, que é muito rico, e é distribuído assim. O que se deve entender por pobre de espírito? Depois, aquele que se eleva será rebaixado. Eu vou ficar até ali. Além de eu não ter a capacidade para tal, por mais suporte que a espiritualidade venha me dar, às vezes a gente bate na gente, a gente é meio louco, né? É muito assunto para um bate-papo assim de 45, 50 minutos. Então vou me ater a isso. Mas para vocês consultarem depois, fazer aquele estudo, aquele evangelho no ar, podem seguir ali no capítulo 7, que vocês vão ver, depois dessas duas lições que eu citei, que existe também mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e dentro de Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na Terra. São mais lições
dentro desse riquíssimo capítulo que é de extrema importância. Mas me atendo à primeira lição, que já começa com uma passagem de Jesus à época dele, nessa lição que fala do que se deve entender por pobres de espírito, tem aqui uma máxima dessa bem-aventurança de Jesus, e depois Kardec e outros companheiros eles destrincham essa máxima. E tem aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus. Por que Mateus? Mateus foi o evangelista que pegou essa passagem de Jesus e trouxe para o seu evangelho. Porque é interessante lembrar... Não é interessante lembrar não. Como eu gosto de conversar, eu faço pergunta. Não falo sozinho. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas essa pergunta, assim, gente, não é nem pergunta de vestibular, é coisa assim bem simples. É basicamente sim ou não. Então, vocês vão ter a opção de levantar o braço para o sim ou para o não. Jesus, quando aqui esteve, há mais de 2000 anos atrás, a gente dá uma arredondada para 2025 anos atrás, deixou alguma coisa escrita? Não. Não, né? Eu percebi que nem todo mundo respondeu. A impressão que eu tive é essa. Não teve a brincadeira do levantar o braço, mas tem alguém aqui que acredita que Jesus deixou alguma coisa escrita? Não. Não, né? Agora diminuiu menos gente falando. Tudo bem. Realmente, Jesus não deixou nada escrito à época dele. Jesus viveu. Jesus pregou à sua época alguma religião? Não. Beleza. Jesus, à sua época, ele era judeu. Então, no seu nascimento e no princípio, ele vivia dentro das leis judaicas. Mas Jesus é um espírito além, né, do seu tempo. Ele já era, quando aqui esteve, até porque, na verdade, quando o planeta Terra foi formado, ele já era Jesus, ele já era um puro espírito. A literatura espírita diz que Jesus participou do processo de formação do planeta Terra, onde a gente vive. Então a gente imagina a capacidade, a condição moral de Jesus. Mas nem por isso Jesus chegou e desrespeitou as leis, as regras. Não, ele só trouxe para nós uma reflexão diferente. Não vou ficar na história indo atrás, porque não é essa a proposta. Mas por que eu estou trazendo isso? Jesus não apresentou para ninguém a ideia de uma religião. Diversas outras religiões surgiram a partir do cristianismo, que veio por causa dos discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, que pregando os ensinamentos de Jesus, dali surgiu o cristianismo. Mas Jesus, na época em que aqui esteve, só viveu o amor, dando lições, trazendo a reflexão para o povo de determinadas questões relacionadas à lei de Deus, às leis divinas, à lei de amor. Então Jesus não escreveu nada, Jesus não chegou e apontou o dedo para ninguém, apesar de ter lição, que se a gente levar ao pé da letra, vai imaginar que Jesus entrou no templo, meio alterado, Gilvan, e derrubou tudo, e quebrou tudo, sabe? E chicoteou. Nada disso aconteceu. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai pegar essa vida e obra de Jesus, essas passagens da existência da vida dele, e vai, sob a ótica da doutrina espírita, entender como as coisas aconteceram. Entender que Jesus falava por parábolas. Então ele usava de certa alegoria para trazer a reflexão do povo da época. E aí, voltando ao questionamento, Jonas, que viagem, você falou, perguntou se Jesus escreveu alguma coisa? Tudo que a gente tem nos evangelhos, dos evangelistas, que tem inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também tem inclusive em qualquer livro que contenha o Novo Testamento, em qualquer religião cristã, a gente vai encontrar as mesmas passagens evangélicas. A gente vai perceber ali que elas vão se mesclar entre passagens de Lucas, de Mateus, de Marcos e João. Boa, obrigado. Que foram reflexões obtidas através de conversas com companheiros mais velhos que viveram com Jesus, porque os evangelistas também não são contemporâneos de Jesus. O primeiro evangelho foi escrito, papo de, sei lá, uns 50 anos depois da crucificação do Cristo. Então a gente vai analisando as coisas e entendendo que esse determinismo, que esse equívoco de alguns religiosos, de algumas pessoas,
de trazer para se dizer, não, isso aqui que é o oficial, porque, sabe, Jesus não veio trazer divisão, separação alguma. Nós que de forma equivocada, muitas das vezes, acabamos separando as coisas. E aí, eu puxo toda essa minha viagem, porque apesar de eu estar usando a tua energia elétrica, João, apesar de eu ter organizado minhas ideias, quando a gente chega na frente das pessoas, as ideias elas começam a balançar e bagunçar aqui, e aí eu já fui buscar um outro caminho. Porque eu estou falando de deturpação de entendimento, de conceito, de ideia, de confusão que a gente faz muitas das vezes. E esse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, também confundem as pessoas. E eu vou pega ali, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nessa expressão, tem uma palavra ali que pode ter uma conotação meio equivocada e que acaba direcionando as pessoas para uma interpretação errada também. Dessa Bem-aventurados os pobres de espírito, o que chama a atenção de quem olha ali e que não é o caso de vocês, mas que de repente lá fora pode dar uma interpretação dúbia, equivocada. Pobres. Porque a palavra pobre, que a gente pensa em pobreza, que a gente também traça um paralelo com perda, ou falta, ou ausência, se a gente analisa a grosso modo, sob a ótica material, a gente pensa que é falta, que é negativo, que é pejorativo. Ou não? E que o oposto de pobre e de pobreza é o que vamos combinar aos olhos da matéria, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo acha que é legal, é o que todo mundo almeja, é o que a gente às vezes passa uma existência inteira do espírito imortal que reencarnou para evoluir, mas que esquece que é o espírito imortal que reencarnou para evoluir e começa a inverter os valores e pensar, não, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter aquisições, eu preciso ter conforto. E eu não condeno nada disso. Quem sou eu para condenar? A espiritualidade não condena nada disso. Jesus não condena nada disso. A gente precisa, estando vivenciando a experiência humana, de recursos materiais. Um conforto, uma condição. A gente não quer passar por dificuldade. A gente não quer que os nossos entes queridos, que os nossos descendentes, filhos e tudo mais, passem por dificuldade. Então a gente... O que é um pai de família quer ver? Ele quer prover a sua família, o sustento da sua família, para viver e ter um certo conforto. Então, à vista da matéria, a gente quer bonança. Pobreza é complicado. Mas aí está uma interpretação equivocada do que Jesus disse no passado. Porque quando fala assim, pobre de espírito, a gente pensa que é uma coisa ruim. Porque está ali a palavra pobre. Porque eu ligo a meu conceito de pobreza. Mas na concepção do Cristo, esse pobre de espírito tem uma outra conotação. E se a gente analisar diversas outras situações nas reflexões da vida, a gente vai ver que, de uma certa forma, quando a gente vive, e espíritas fazem muito isso também, quando a gente vive muito focado nas questões da terra, nas questões da matéria, nos compromissos assumidos no âmbito material, a gente se esquece dessas coisas. E quando eu falo dessa pobreza e essa riqueza, eu não estou me atendo pura e simplesmente aos bens materiais, como diria um amigo já que retornou ao mundo espiritual, querido Joaquim, ele falava o vil metal, a moeda, o ouro. Mas o que tem o dinheiro de vil? O que tem o recurso, o dinheiro, o ouro de mal? Existe vida na matéria? Ele tem vontades, desejos, anseios? O vil sou eu, que faço mau uso dos recursos materiais. E quando se fala em pobreza de espírito, não se está falando de matéria, riqueza física, dinheiro, ouro, moeda, o intelecto, o conhecimento, o esclarecimento. Isso também pode nos deturpar, isso pode nos enganar. Nós podemos nos ludibriar a nós mesmos
pelas nossas capacidades, pelo nível, pelos diplomas, pelo nível de conhecimento. Tem a questão do status social, tem a questão dos bens materiais, mas tem o intelectual. E nessa lição, desculpe, fala-se muito sobre isso. Por quê? Quando a gente passa a estudar muito, a gente passa a ler muito, a gente conhece muito, e eu estou falando em muito, 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 falei muito 3 vezes, a gente confunde o muito com tudo. A gente começa a achar que sabe tudo. A gente começa a achar que não tem ninguém que saiba tanto quanto a gente. Pior, a gente começa a acreditar que as pessoas sabem ou conhecem menos do que a gente. E a gente acaba confundindo as coisas, imaginando que quem tem uma condição social, econômica inferior à minha é inferior a mim. E muitas das vezes se faz esse entendimento equivocado da fé, da crença no que não é palpável, na crença na existência de Deus, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que lá atrás eu perguntei para vocês se Jesus proferiu alguma crença, se Jesus levantou alguma bandeira religiosa? Aí eu venho, muitos séculos depois de Jesus, um pouco mais próximo da gente, para o século XIX, para 1857. Esse ano remete a algo a vocês? O que remete? Gilvan não. Nem Giovana. Kardec? Boa, agora o Ricardo falou, doutor, porque eu já ia perguntar. Então foi 1857, é o ano de nascimento de Kardec. Isso que eu ia perguntar. Aí o Ricardo foi lá e já se ajeitou. Muito bom, querido. Doutrina espírita tem por data oficial de surgimento o dia 18 de abril de 1857, que é a data de quê? De lançamento, de publicação, né? Do livro dos Espíritos, que oficialmente é considerada a data, né, de surgimento da doutrina espírita. Porque foi quando o livro dos Espíritos, um trabalho de muito trabalho, de muita exigência por parte de Hippolyte Léon Denis de Vail, vulgo Allan Kardec, com diversos outros companheiros que trabalharam com ele, com diversos médios, com diversos espíritos, porque a doutrina espírita ela é a doutrina dos espíritos. Ela não é a doutrina de Allan Kardec. A gente considera a doutrina espírita a terceira revelação, mas essa é a única revelação que não é personificada no indivíduo. Primeira revelação para o espírita foi o quê? Moisés, com a chegada, o recebimento dos 10 mandamentos, mas principalmente a crença no Deus único. Aí vem Jesus, que é a segunda revelação, mais uma vez personificado no mestre, grande trabalhador. Mas a doutrina espírita, ela desmistifica ou desmitifica essa ideia personificada, até para quem, de forma equivocada, direciona para Kardec. Não, é a doutrina dos Espíritos. Mas Kardec tem um papel fundamental, porque foi o grande codificador, com outros companheiros, nesse trabalho de descortinar as leis de Deus, as leis naturais, né, sob a ótica religiosa, filosófica e científica. Mas a doutrina espírita, quando surgiu, ela veio apontar dedo e dizer, num período e numa região em que o protestantismo era dominante, que ela era a religião do futuro, que ela era o único caminho. Não, né? Quando a doutrina espírita surgiu, e quando qualquer outra doutrina religiosa surge, elas têm, ou tinham, e deverão continuar tendo um único foco, que o combate ou adversário é apenas um. Vocês chutariam para mim qual é esse adversário que toda e qualquer religião deveria efetivamente combater? E eu não estou falando aqui, gente, agredir, julgar, apedrejar, queimar, nada disso. Mas existe uma ideia
que toda e qualquer doutrina religiosa, toda ideia que nos eleva à divindade, deve combater. E, inclusive, a doutrina espírita também combate. Que é o quê? Oi? Está dentro do contexto. Tem uma expressão mais efetiva para a reflexão que eu estou fazendo aqui hoje. E a palavra começa com ma e termina com terialismo. E é isso, meus irmãos, que toda e qualquer doutrina religiosa deve combater. O materialismo. E eu não estou dizendo para vocês, antes que me entendam errado, de que eu estou falando de combate ao materialista. Eu estou falando da ideia do materialismo, que desacredita na existência de Deus, que desacredita na imortalidade da alma, que desacredita na multiplicidade das existências. Não se combate essa ideia brigando entre religiões, que é o equívoco da humanidade, ou querendo pegar pessoas, indivíduos. Todos têm o direito de pensar da forma que quiserem. Todos têm o direito de conduzirem suas existências da maneira que quiserem. Mas se a gente fala de uma ideia, de uma filosofia que é danosa, se eu posso chamar de filosofia, que é danosa para qualquer espírito imortal, acredite que é um espírito ou não, é o materialismo. Porque quando eu vivo uma minha existência, imaginando que só existe isso aqui, nesse mundo de provas e expiações que a gente vive, e aí eu acabo entrando no capítulo 5 do Bem-aventurados Aflitos, que é um mundo em que existe dificuldade, que existe problema, que existe adversidade, que existe um monte de coisa. Mas que eu não vislumbro que depois dessa existência de toda a turbulência, eu posso vir a galgar uma situação menos dolorosa, que a dor que eu sinto e sofro hoje, seja ela física ou moral, ela não é definitiva, ela não é permanente, e que mesmo depois da perda do meu corpo físico, ela deixa de existir, deve ser muito complicado, deve ser muito difícil. E é por isso que a gente vê tantos companheiros em conflito com eles, sem entender a sua real condição, seu papel nesse mundo, se ele não vislumbrar algo além da matéria. E o problema todo que esse capítulo, o problema é que o capítulo não, né? O problema todo que origina a necessidade de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, trazer a reflexão, é de que por mais sabedores que nós sejamos, e que na época deles tinham os sabichões, não se sabia tudo, não se detinha todo o conhecimento. Para as dúvidas e questionamentos daquela época e para a época de hoje, que respostas nós não temos, existe uma justificativa, existe uma razão, existe uma lei, existe uma perfeição, porque tudo que existe nesse mundo provém de uma única razão, Deus. Que é, mais uma vez, respostinha da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pô, Jonas, você está pregando aqui, você está dizendo que eu tenho que acreditar. Não, você não tem que acreditar em nada. Estou fazendo uma reflexão do que, na minha opinião, e essa é a minha opinião, todos têm direito a ter as suas opiniões, me conforta, me consola, ameniza as minhas dores, ameniza os meus sentimentos em meio às dificuldades. Eu confesso a vocês, se eu não tivesse nascido no seio espírita, se eu não tivesse, ao longo dos anos, essa reflexão, esse contato, desde a evangelização infantil, a pré-mocidade, a mocidade, aos estudos, a esses bate-papos, eu não sei o que seria da minha existência. Porque só a doutrina espírita e todo esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita propicia para mim, eu consigo ver esse mundo em que a gente vive e não fico desesperado. E que, sinceramente, analisando a mim e conhecendo um pouquinho de como eu sou, se eu não tivesse essa perspectiva, eu não sei como eu viveria, como eu seria. Então, para mim, é interessante essa reflexão. E Jesus traz à época
esse entendimento. Tanto que depois dessa passagem evangélica de Mateus, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, já começa Kardec com um termo aqui, eu até botei em negrito essa parte. A incredulidade zombou desta máxima. A incredulidade zombou desta máxima. O que é incredulidade? É não acreditar, né? É não crença, não acreditar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. E diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Lembra que lá atrás a gente falou, essa ideia equivocada nossa de que pobreza é ruim e de que riqueza é muito bom, tem que ser revista. Tem que ser revista. Em capítulos mais à frente, ou lições mais à frente, no próprio Evangelho, tem uma passagem de Jesus que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma máxima de Jesus. Isso quer dizer que não existe rico nessa condição material que não está fazendo bem, que não está caminhando, que não está evoluindo, nada disso. É só para a gente ter atenção dos recursos que a gente pede, porque a riqueza é uma prova bem difícil. Assim como a pobreza é uma prova bem difícil. Assim como a beleza é uma prova bem difícil. A gente fica só, não, eu quero recurso. A gente acha, Gilvan, que só dá para fazer o bem se tiver riqueza, se tiver grana. Deixa eu ganhar na loteria. Só um segundo, gente. Desculpem. Gilvan, deixa eu ganhar na loteria, que eu vou fazer uma doação muito, já que você falou que eu sou membro da casa, eu vou fazer uma doação muito proposa para aprendizes do bem, cara. Vou reformar o Humberto de Campos, vou fazer acontecer. Será? Será que se eu ganhasse na loteria, gente? Vamos pensar, é ganhar na loteria de verdade, tá? É ganhar assim, não é prêmio de Big Brother, não. E sozinho. Será que isso não muda a minha vida? Será que isso só vai me ajudar? Se eu pensar assim, no que eu me comprometi no mundo espiritual a fazer quando aqui reencarnasse, será que se rola uma situação dessa, que não é aleatório, não é roleta, né? As provas que surgem no nosso caminho, elas já são, não é que é pré-determinado ou predestinado, mas a espiritualidade não quer tumultuar com a nossa existência. Mas vamos analisar aqui, pelo pouquinho que vocês conhecem de mim, que é quase nada. Se eu ganho esses milhões aí, vocês conseguem me imaginar cumprindo a agenda que Giovana programou para mim em abril? Vocês conseguem me imaginar voltando aqui para falar sobre doutrina espírita? Será? Será que eu vou continuar com, sei lá, rapaz, que eu já estou convertendo em dólar, muito milhão, eu já estou trocando por dólar. Além do que, esse CDF tem no mínimo de 26 seguranças. Ah, meu irmão, com certeza, com 6 seguranças e diga-se passar, eu ia mandar esvaziar esse bar todinho, ia sair todo mundo, porque eu não ia querer nada, não queria que gente me visse. Eu ia querer que gente me visse. Vai que o pessoal me vê e dá problema, né? Vocês conseguem imaginar que eu continuaria frequentando a União Espírita Humberto de Campos em Rocha Miranda? Enfermeira, adoro aquela casa, ela é maravilhosa. Ela é uma querida, eu nascido e criado ali. Mas para quem conhece, do lado de um rio. Vocês conseguem imaginar que eu, cheio da bufunfa, eu ia chegar ali só se fosse de helicóptero. E eu ia ter que mandar derrubar alguma coisa ali que ia virar meu heliponto, porque eu não ia descer em algum lugar, andar de carro até chegar ali. Eu estou fazendo essa piada, essa brincadeira, gente. Mas se vocês analisarem o caso para vocês e pensarem na vida de vocês e na rotina de vocês e conhecendo a vocês mesmos, vocês vão analisar. Se pensando como espírito imortal que eu sou e vocês também são, ganhar na loteria é tão bom negócio no que diz respeito à minha evolução rumo ao progresso como espírito imortal. E que, diga-se passagem, quando perder o corpo físico, vai deixar toda essa grana, essa riqueza, esses bens aqui.
Então a gente precisa rever um pouco essa ideia de pobreza de espírito e o entendimento que a gente tem de riqueza, mas eu estou falando muito de recurso material. E não me entendo mal, gente, eu não estou aqui condenando a busca por desenvolvimento, por crescimento, por conforto, por deixar para os filhos uma condição mais tranquila. Mas a gente não pode perder de vista que todos esses itens que eu citei são recursos que têm data de validade. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, e eu achei a preparação muito interessante falando da relação com o sono, o preparo do sono, e com a proximidade do sono em relação ao desligamento do corpo, e com possível desencarne, tudo perde a referência. Eu posso ser um homem cumpridor das minhas obrigações, trabalhador, sabe, um bom pai, um bom profissional, estou ali buscando e tem a poupancinha e a grana das crianças para futuro, caderneta de poupança, investimento, a faculdade do filho. Mas se eu não me preocupar em me formar como indivíduo, em ter uma relação saudável com os meus, em não criar os meus filhos dentro dos princípios que eu considero que são bons, porque foi assim que eu fui ensinado, é a filosofia que eu sigo, e eu não educá-los para entender que a vida material é bacana, mas é passageira e que existem coisas que vão além do que a gente consegue tocar, eu retornarei ao mundo espiritual em dívida, porque eu posso deixar meus companheiros, meus filhos, família, em situação complicada. Por quê? Porque eu me preocupei muito com o âmbito material. E esse ponto dos pobres de espírito está atrelado a essa espiritualização, a essa espiritualidade, a esse entendimento que eu não sei tudo. E que se eu não sei tudo, não desabona a existência das coisas. Eu ouço muita gente que não acredita, que não professa, não é nem a crença espírita, não. Está desligado de religiosidade, de espiritualidade, de espiritualização. Por isso que eu falei sobre o trabalho que se tem que ter, não é de pregação, não é de forçar as pessoas, não, mas é de uma reflexão de que o materialismo é mau, é negativo para nós, porque nós somos espíritos que, acreditando ou não, quando desencarnarmos, retornaremos ao mundo espiritual. E a forma como eu me relaciono com isso, o conhecimento, o entendimento que eu tenho de vida e de morte, vai me influenciar nesse despertar, nessa sequência. Eu não acredito em nada. Ou acreditando, quando a gente desencarna, a gente vai passar pelas mesmas situações. Então, por que não pensar a esse respeito aqui e agora? E a sensação que eu tenho quando converso com pessoas que afirmam não acreditar em Deus, não acreditar em nada além do que a gente consegue tocar, eu nem digo que entro nesse aspecto, porque fala muito, a lição ela fala muito sobre orgulho, vaidade, autossuficiência, sabe? Eu vou inventar uma palavra aqui, aquele sabichismo, sabe? Eu estou inventando a palavra por causa do sabichão. Quem nunca, né? Tem um amigo, um colega, um familiar, um conhecido que acha que sabe tudo. E quando não sabe, ou quando não acredita em certas coisas, desacredita para o resto do mundo. Porque você não acredita numa determinada coisa, Gilvan, essa coisa não existe. Isso é um engano, isso é um equívoco, né? E a lição do Bem-aventurado Pobre Espírito, ele traz a reflexão para a gente, e até na lição posterior a esse princípio, é trazida essa ideia. Jesus, numa das passagens, naquela lição, aquele que se eleva será rebaixado, tem 3 passagens evangélicas, e numa delas Jesus faz a comparação, né, do espírito com a criança. Ele traça ali uma comparação com a criança no entendimento de que a gente deveria agir mais como elas. E aí, de repente, a leitura equivocada, a interpretação equivocada faria o pessoal, eu tenho que ser uma criança? Tenho que me portar como uma criança? Não.
A criança é um ser evoluído moralmente? Não. Criança é um espírito, assim como nós, que já fomos crianças, graças à reencarnação, e tornaremos a ser crianças. Mas ele faz aquela comparação com a criança por causa dos primeiros anos da criança, do espírito imortal que reencarna, mas que, graças ao esquecimento do passado, esquece de quem é, espiritualmente falando, vem um pouco mais maleável, flexível, moldável, para que se faça um trabalho com o suporte dos pais, que encarnados estão ali para educá-la, para que ele possa se preparar para mais uma existência. E nesses primeiros anos da criança, estou falando de forma geral, existem as peculiaridades, as particularidades. Tem aquela criança que bem pequenininha ali, já é cheia de personalidade, já demonstra determinado conhecimento, já esboça alguns ânimos que nos impressionam, mas que não tem nada diferente do que nós somos e que fomos e que continuamos sendo, mas é aquela analogia de Jesus em relação à simplicidade. A criança nos primeiros anos, ela é mais humilde, ela é mais simples, ela é menos cheia de informação e ela vai se moldando. Falei que existem as exceções, mas na regra é assim que começa. É o espírito que reencarna com esquecimento, um certo anuviado nos pensamentos, e ali você consegue ir moldando ou auxiliando-a a se moldar. E essa comparação que Jesus tem para conosco, seus filhos de Deus, para que a gente tivesse essa simplicidade, essa humildade, que num primeiro momento as crianças parecem ter. Mas não demora muito tempo, ainda mais as crianças de hoje. Fico impressionado com minhas sobrinhas, também têm as sabichices delas, sabe? Elas sabem tudo. Antigamente, você falava assim, antigamente mesmo. Vem aqui, a gente bate meio. Tem uma mocinha ali que tem pinta que é mais nova, mas no geral, a galera que já tem uma idade meio parecida. Vamos combinar. Como é que era quando a gente era criança, que alguém dizia assim, ó, Gilvan, não vai ali não, que ali o homem chega e leva, é o homem do saco, é o bicho papão, sabe? Que tem gente rindo aí, se bobear ainda tem medo. Já vi que tem gente aí que ainda tem medo. Mas vai inventar uma conversa dessa para as crianças de hoje em dia, gente. Criança, cadê? Aonde? Vamos lá, vou ver. Assim, já são os espíritos um pouco mais despertos, né? Mas ainda assim a gente consegue perceber nessas crianças de hoje em dia uma certa simplicidade no entendimento, no pensamento. Essa era a proposta de Jesus. Atrelar aí essa ideia de humildade e simplicidade. Tem uma outra parte aqui que fala, dentro da lição, falei aqui, precisamos combater o materialismo. Essa parte também eu falei, tem um trecho. Eu fui pincelando coisas que estavam nas lições. Tem um trecho aqui que é dito, daqueles que combatem a ideia religiosa, que acham que acreditar em Deus, ou em forças superiores, ou no mundo espiritual, é coisa de gente matuta, de gente ignorante, de gente que não consegue ver as coisas à luz da razão ou da ciência, mas que no âmbito material tem um limite. Diz aqui, entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo de que tanto escarnecem, que é o caso do desencarne. Até aqui, por melhor que seja a ciência, não se conseguiu evitar a perda do corpo físico. A imortalidade é do espírito. Por mais que se tente tornar o ser humano eterno no âmbito material, tudo que é orgânico perece. E esses que fazem escárnio dessa ideia, desse pós-morte ou pós-vida material, irão se deparar com o mundo espiritual depois da perda do corpo físico e vão se confrontar com existe algo depois. Era verdade. Era verdade. Me enganei. O que eu faço agora? E tudo que eu estou dizendo aqui, gente, não é porque eu lembro da minha última existência, não. Baseado no que o Gilvan falou também, ele já deve ter ou lido ou visto em comunicações mediúnicas espíritos desencarnados que precisam se manifestar através de médiuns em trabalhos mediúnicos para serem auxiliados. É preciso entrar em contato com quem ainda está encarnado para perceber que perdeu o corpo físico. E aí, aquela crença ou aquela descrença é colocada em xeque.
Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, por isso que ele faz aquela relação com a criança nos seus primeiros anos. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho, que é o oposto, e a gente falou sobre isso anteriormente, entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. E em termos práticos, gente, nossa, parece palavras ao vento. Em termos práticos, aquele que acredita em Deus, aquele que se curva a Deus, não é aquele que tem medo, temor, nada disso, mas aquele que entende que existe uma força superior, um Criador de todas as coisas, e que por natureza, em essência, é perfeito, não erra. Então ele começa a refletir sobre a sua existência e a sua relação com o mundo, baseado no fato de que eu fui criado por Deus, que é perfeito, e me ama, porque foi uma ideia que Jesus trouxe para nós sobre Deus, ele não erra. Então as provações, as dificuldades que eu estou vivendo, que eu estou passando, elas têm relação com a lei de Deus, que é perfeita. Mesmo que eu não entenda e que eu não saiba todas as explicações, eu não vou me revoltar. Agora, quando eu não acredito nisso, quando eu vivo a vida como se não existisse amanhã, desconsiderando que eu sou um ser imortal, pautado no meu orgulho, na minha autossuficiência, na minha inteligência, que eu acho que é a maior de todas, eu tento me revoltar contra esse Deus que eu não acredito. Por isso que muitas das vezes eu digo que ele não existe. Agora, para fechar, gente, faltam uns 8 minutinhos, pelos meus cálculos. Pelo relógio lá não, então eu já vou quebrar para... Faltam 3 minutinhos, pelos meus cálculos, olhando aquele relógio e não mais o meu cronômetro. Jesus traz na lição 3, na lição 4 e na lição 5, passagens, Jesus traz não, né? Os evangelistas trazem passagens de Jesus, falando sobre aquele que se eleva será rebaixado. Na primeira, aquela ocasião com os discípulos que perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, faz aquela analogia, né, com a criança, que a gente precisava ter essa simplicidade, essa humildade que as crianças aparentam ter para nos desenvolvermos. Na lição 4, baseado ainda naquela conversa, a esposa de Zebedeu, mas aqui fala a mãe dos filhos de Zebedeu, suponho, a esposa de Zebedeu, traz 2 crianças para perto de Jesus e diz assim, baseado nisso, já que as crianças, né, ela leva ao pé da letra que Jesus diz, e aí pensa, bom, já que ele tem que se comprar as crianças, peço por gentileza que pegue os meus filhos, leve para esse reino, coloque um à sua direita, à sua esquerda, porque ela queria resolver o problema dos filhos, porque ela não tinha ali o entendimento de aquelas 2 crianças são ou eram espíritos que estavam na condição de criança, mas ela levou ao pé da letra pedindo para que Jesus colocasse eles um de cada lado seu e que almejassem aí o reino dos céus. Jesus traz a reflexão de que apesar deles poderem ali com ele beber o vinho que ele bebe, não é Jesus quem determina que essas crianças alcancem o reino dos céus, até porque aquelas crianças são crianças ali. É com a reforma, é com a transformação. E que Deus estaria preparando outros indivíduos para tal. E, na verdade, é a caminhada dos companheiros. No 5º tópico, Jesus traz aquela historinha das bodas, né, de um evento, que ele faz uma analogia. Como aqui, não vou fazer essa comparação não, porque alguém pode achar que eu estou implicando, porque eu estava aqui mais cedo, mas imagine-se numa festa. E a gente chega numa festa de alguém que a gente conhece mais ou menos. Não é a casa da minha mãe, não é a casa da minha irmã, não é a minha casa. É um evento social em que eu chego, vocês já devem, de repente, ter visto algo assim. E aí eu chego, o que eu penso? Vou chegar na festa, eu vou ir vou arrumar a mesa no melhor lugar. Vou ficar ali perto da cozinha, tem um que já pensou, vou ficar perto do bar, tem outro que já pensou, vou ficar perto do banheiro, mas a gente escolhe os melhores lugares. Aí imaginem se, de repente, o dono da festa chega e fala assim,
Vou mudar de nome, porque daqui a pouco eu estou falando sempre com o Gilvan. Caramba. Cláudio, faz um favor, irmão. Você pode, por gentileza, andar umas filas para trás, porque eu reservei essas cadeiras aqui da frente os parentes familiares da aniversariante. O que cara que a gente fica? A gente fica meio, ih, caramba, acho que... Aí a gente, não, tá bom, pula pra fila de trás, tá bom aqui? Não, mais, que a família é grande. Não, aí vai. Daqui a pouco você vê, você tá lá perto da porta. Sabe? Jesus faz essa analogia, né? Por isso essa máxima do quem muito se exalta será rebaixado. Porque ele também fala que em contrapartida chega no mesmo evento alguém mais querido, alguém mais simpático ali, a família, alguém que já tem uma história, e o cara, na humildade, chegou e sentou lá atrás porque aqui já estava cheio, e essa pessoa, quando é reconhecida pelo dono da festa, ele fala assim, não, meu querido, você, Isabel, você que está aí, minha irmã, vem para cá, guardei um lugar para você aqui. Como é que a gente fica? Feliz, né? A gente fica, né? A gente tem que tomar cuidado também, porque a gente vai dizer assim, né? A gente sai da humilde lá, já chega, né? Crescendo, não é assim. Mas Jesus faz essa analogia com a forma como a gente se porta nesse mundo. Quando a gente acha, no mundo de provas e expiações, que a gente é a última bolacha do pacote, a gente cai do cavalo. Porque no mundo espiritual, no reino dos céus, a gente não entra vaidoso, a gente não entra orgulhoso, a gente não entra raivoso, a gente não entra revoltado. A gente vai entrar, porque Deus é Pai de todo mundo. Nós somos imortais. As reencarnações sucessivas nos levarão, independente do tempo, porque cada um tem seu tempo, a caminhar, a aprender, a se desenvolver. Mas a gente precisa mudar o nosso ponto de vista, a nossa percepção de mundo e da forma como a gente lida com ele, achando que a gente vai resolver e vai caminhar e vai conseguir na marra. Porque se a gente pega todos os grandes ícones e símbolos e exemplos de evolução, todos eles eram humildes, todos eram modestos. Eles não eram arrogantes, donos de si, prepotentes, sabe tudo. Eu começo a Jesus, eu vou em Gandhi, eu vou em Chico Xavier, eu vou em Maria Teresa de Calcutá, eu vou em Irmã Dulce, eu vou em Divaldo Pereira Franco. É só a gente pensar em um desses grandes trabalhadores, em um grande ícone de evolução, que não gosta nem de ser chamado de ícone, de símbolo. É marrento, é metido, é arrogante, é orgulhoso ou vaidoso. Então essa é a proposta dessa lição. Reflitamos sobre isso, avaliemos sobre isso. Como é que eu estou me portando nesse mundo? Porque quando a gente vê alguém que é orgulhoso, vaidoso e tudo mais, incomoda a gente, né? Será que a gente também não se porta assim diante das pessoas? Eu vou parar por aqui porque eu já estourei o tempo. Desculpem, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Fica aí a reflexão. Até a próxima. Muita paz, muita luz. Obrigado. Obrigado, Jonatas. Tão bom que passou até rápido. Bom, aos nossos irmãos que assistiram, compartilhem, dê um like e que Deus abençoe a caminhada de cada um. Muito obrigado.